Chegou aquele momento do ano em que você percebe que tá chegando dezembro e você vê que suas metas lá de janeiro estão paradas. E aí você para e pensa, meu Deus, o ano tá passando muito rápido e eu não consegui fazer nem metade das coisas que eu me comprometi a fazer. E se você tá aqui nesse vídeo, a gente tá no mesmo barco. Só que dessa vez eu decidi fazer algo diferente. Porque eu cansei desse ciclo que acontece repetidas vezes na minha vida. Então, eu decidi fazer o que ainda dá tempo. Sem cair naquela grande ilusão coletiva de que a gente tem que esperar janeiro chegar para poder criar novas metas ou metas melhores e até mesmo criar metas que parecem inalcançáveis. Mesmo que pareça tarde, mesmo que não saia perfeito, eu decidi fazer mesmo assim. Mas presta atenção nisso aqui. Por que eu decidi fazer isso agora, e você também deveria? Porque decidi fazer se a gente já tá quase em novembro, o ano tá quase acabando, e por que não esperar o próximo ano? Porque o próximo ano, ele só acontece para aqueles que decidiram parar de adiar a vida, parar de adiar metas e começam a fazer aquilo que se comprometeram agora. E eu também tô falando pra mim mesma, tá? Porque o que me dói nisso tudo? O que me dói não é o medo de começar tarde demais, mas sim eu olhar pra trás e perceber que eu nem tentei. Então, será que ainda dá tempo? Essa é a minha pergunta pra mim e pra você. E a resposta? A resposta está na forma como você age com o tempo que te resta. E antes de começar a falar sobre esse assunto, olá, meu nome é Keren, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala sobre crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, amadurecimento e os bastidores de alguém que está criando um canal no YouTube do zero e vai mostrar todos os bastidores e o Analytics quando tiver Analytics para analisar. Mesmo tendo uma vida fora da internet, trabalhando fora da internet e tendo uma rotina muito ocupada como muita gente tem por aí. E só um lembrete, se você quiser assistir alguma parte específica desse vídeo, na descrição aqui embaixo vai ter o tempo de cada parte do vídeo, então é só clicar lá no tempo e você vai ser direcionado para aquela parte do vídeo, tá bom? Só pra saber que eu não tô sozinha nessa. O seu momento do ano em que a ficha cai, que o ano tá acabando e que você não consegue ainda fazer metade das coisas, acontece em que período do ano? Porque o meu é ali entre julho e novembro. Comenta aqui embaixo só pra ter certeza que eu não sou a única, que é só no meio do ano pro final que percebe isso. E não é que eu deixei de fazer as minhas metas logo no início do ano para o meio do ano. Não, eu também não tô podre, tá? Eu faço algumas coisas assim que eu me comprometo, porém tem aquelas que eu já tenho escrito nas minhas metas há vários anos e eu nunca começo. Como, por exemplo, este canal no YouTube aqui é fruto disso. Já tem tantos anos que eu tô tentando criar um canal e eu te aconselho aí mesmo com medo, porque o problema, na verdade, não o problema, mas o maior problema é que a gente só sente que a ficha tá caindo, mas a gente não levanta, não tem coragem de agir quando a gente percebe que a ficha tá caindo. E o que acontece é que a gente percebe que a gente tá estagnado, só que a gente fica esperando aquele ponto final mágico do ano em que acaba 31 de dezembro e começa 1º de janeiro e aí sim a gente tem aquele vigor de estar criando novas metas e se iludindo achando que a gente vai realizar só porque começou um novo ano. Só que o que você não percebe, ou que a maioria das pessoas que pregam isso não te contam, é que ano novo, vida nova é a maior ilusão que você pode criar para sua vida e que vai te fazer procrastinar. E minha sensação que eu senti quando eu refleti sobre isso foi uma mistura ali de vergonha, incômodo, só que pior ainda, eu senti como se eu tivesse de luto. O luto por um tempo que eu não vivi. Mas tem um segredo que eu descobri há algum tempo atrás e que eu aplico para certas metas da minha vida, que fez total diferença na forma como eu penso nas minhas prioridades de metas. A gente se acostuma a não cumprir a promessa que a gente faz para nós mesmos e isso acaba se tornando um hábito mental. Só que a dor disso não é a frustração apenas, e sim a perda de confiança em nós mesmos. E essa perda sim, destrói qualquer chance de mudar de vida. E foi aí que me veio esse insight que mudou tudo. E se eu usasse o tempo restante desse ano
para provar para mim mesma que eu posso confiar em mim, que eu posso confiar na minha própria palavra. E isso não é só sobre metas, é sobre reconstrução de uma identidade sólida de quem você é. Então pense aqui comigo, não precisa comentar isso, só reflita. O que é que você pode fazer hoje para provar para você mesmo que você pode voltar a confiar na sua própria palavra? E aí vem uma outra questão, que é, depois que eu decidi tomar o primeiro passo, e provavelmente você também vai passar por isso, parece que o universo tende a ficar nos testando. E você sabe como é, parece que o corpo fica falando: não quero sair da minha zona de conforto. Não, eu prefiro ficar aqui porque aqui tá confortável e eu sei que eu não vou me decepcionar dessa forma, não vou ficar triste, não vou ter hater, não vou... Entende? Parece que o corpo, ele fica mandando esses sinais para que você desista. E aí eu vou dar um exemplo. Esta semana eu tinha, na verdade, semana passada, eu tinha 2 vídeos que eu ia postar um na terça e um na quinta. E aí eu não consegui postar na semana anterior e eu coloquei um vídeo, eu acho que foi na terça-feira ou foi na quarta-feira, postei. E o outro que deveria sair 2 dias depois, eu não consegui postar, porque eu simplesmente tive uma rotina essa semana passada, eu tive uma rotina muito puxada e eu simplesmente não consegui editar thumbnail, editar título, descrição, e aí eu deixei de stand-by, só que eu não desisti do vídeo, eu postei ele no domingo. E você tem que prestar atenção nisso, na sua vida. Você desiste só porque as coisas elas não estão sendo da forma como você idealizou que fosse perfeita? Presta atenção, porque isso pode estar te colocando pra baixo, viu? E aí com isso eu percebi um ponto crucial. Eu percebi que o problema não é você não saber o que fazer, porque no fundo você sabe sim o que fazer. O problema é aguentar o sacrifício que aquela iniciativa ali vai trazer como um hábito ou como uma mudança da sua rotina, da sua vida. E entender que as metas, elas não se cumprem por causa da motivação. Elas se cumprem com o compromisso e a disciplina. E o que mudou tudo pra mim foi isso, foi entender como é que funciona essa questão da gente saber equilibrar a lógica, que é o nosso racional, da nossa emoção, das nossas emoções, do nosso emocional. E aí, essa semana, eu vi um vídeo que falava exatamente sobre isso, e ele até citou um livro que eu pretendo ler, e que eu te convido a ler junto comigo, porque parece ser muito interessante. Porque ele fala exatamente sobre esse assunto, como saber equilibrar a emoção da lógica, para te fazer ter disciplina e chegar no seu objetivo. Porque quando suas emoções falharem e você ficar pensando em desistir, você tem que usar a lógica e dizer a si mesmo que você não para enquanto você não chegar naquele objetivo só porque você está emocionalmente cansado. E o mesmo vale para o oposto. Quando a sua lógica, a sua racionalidade estiver impedindo, fazendo você não se sentir bom o suficiente, você pode usar a emoção, que pode ser de raiva ou até o medo de se arrepender. Você pode usar suas emoções para te impulsionar e te lembrar do motivo maior, do bem maior, do porquê que você quer chegar naquele objetivo, mesmo que você não se sinta capacitado. E depois de refletir muito sobre isso e começar a aplicar na minha vida, o alívio foi imediato. Porque mesmo cansada, segui tentando dar aquela sensação de leveza, sabe? E aí você pensa, ok, eu ainda não cheguei onde eu queria, mas eu também não tô parada. Eu não sou mais aquela pessoa que desiste. Inclusive, meu próximo vídeo vai ser sobre isso. O porquê que mudar é tão difícil e como é que a gente pode lidar com a dor de deixar o passado para trás. Então, se você quiser continuar acompanhando esse tipo de conteúdo, você já sabe o que fazer, eu nem preciso falar, né? E aí, então, eu decidi fazer algo simples. Eu peguei as minhas metas que eu escrevi lá no início do ano e eu reescrevi, escolhi algumas para reescrever apenas aquilo que eu considerava ser essencial. Eu escolhi apenas 3 metas-chaves. E a grande sacada aqui é você saber como reescrever essas metas de forma que sejam metas alcançáveis. Por quê? Se você faz metas, escreve metas muito poéticas, como mudar de vida, ser uma youtuber famosa, crescer minha conta no Instagram, sabe?
Se for algo muito abrangente, algo muito vago, fica mais difícil, sim, você colocar em prática essas metas. Então, qual é a grande sacada aqui? É você parar de fazer metas poéticas e você começar a fazer metas mais claras. Troque, por exemplo, a meta cuidar mais do meu corpo como ir à academia 3 vezes na semana, durante a noite. Ou você vai adaptar como você quer aí, tá? Ou você pode trocar cuidar melhor da pele por passar protetor solar todos os dias quando eu sair de casa. E aí, para isso, você pode criar certos artifícios para você lembrar de fazer isso. E eu posso trazer até um vídeo depois falando sobre como você pode estar rastreando esses hábitos para que você consiga alcançar suas metas. Mas enfim, você pode trocar a sua meta é abrangente, passar em um concurso, como escolha primeiro o concurso que você quer passar e coloque lá, estudar 2 horas por dia para este concurso específico. Tá vendo como muda a coisa de você fazer algo muito abrangente e você transformar em algo que é palpável, algo que você sabe que você consegue, algo que é simples, é só você ir lá, sentar a bunda na cadeira e fazer. Ou é só você ir lá e fazer. Então, por exemplo, eu quis criar esse canal no YouTube. Minha meta central ali, a maior meta, é postar de 2 a 3 vídeos por semana. E aí, o que eu coloquei como uma meta palpável? Gravar 2 vídeos no sábado. Se eu não conseguir no sábado, é óbvio que eu não vou me ficar rígida pra deixar sempre só no sábado. Mas, como por exemplo, hoje não é sábado, hoje é domingo pra mim. Ontem foi sábado, eu fiquei fazendo roteiro da hora que acordei até a hora de dormir pra poder estar criando o roteiro desse vídeo aqui. E aí, não é que eu não tô seguindo a minha meta de fazer algo no sábado, mas é eu saber que uma vez na semana eu vou ter que criar 2 vídeos ou 3 se eu quiser postar eles durante a semana. Então, se seu medo ou se o que tá te impedindo de criar seu canal é você colocar sua meta ser uma youtuber em 2026. Se sua dificuldade é essa, você tem que trocar esta meta por gravar um vídeo por semana para eu postar no meu canal do YouTube. Acabou. Aí você consegue chegar no mesmo objetivo, entendeu? Mas digamos, você não consegue gravar ainda um vídeo por semana porque você tem medo de falar com a câmera. Então você pode colocar como sua meta falar com a câmera durante 1 minuto. É isso que você precisa, foi assim que eu comecei. E eu tô melhorando, né? Eu sinto que eu tô melhorando essa questão de conversar com a câmera. Porque eu penso na pessoa que tá assistindo, só que a gente tá falando com uma câmera. Eu tô falando aqui com meu celular, é muito estranho. Mas quanto mais você exercita isso, melhor você fica. Como a própria youtuber que eu gosto muito fala, que é a Luana Carolina. Bom, você se torna. Então, vamos afunilar essa questão aí e vamos fazer metas que são realmente palpáveis. Porque quando você torna algo palpável, você constrói ali um caminho. E quando você vê o caminho, o medo, ele diminui e o vício de continuar fazendo aquilo ali, ele nasce. E outra coisa, outra lição muito importante que eu aprendi, você não tem que começar tudo do zero, porque você já evoluiu de uma certa forma em alguma coisa. E se você começar do zero, como se você não soubesse nada, você tá se enganando, porque aquilo ali vai te desmotivar. Porque você sabe que aquilo ali é muito básico e você já sabe. Então não tem por que você começar do zero, você tem que continuar do ponto onde você parou. E é isso, ponto final. E eu quero ser sincera aqui no canal, porque falar de metas, quando tá tudo fluindo bem, é muito fácil. Só que ninguém mostra o caos que é você ter disciplina, você ter coragem, você ter uma rotina corrida fora da internet. E isso acontece comigo também, tá? Tem dias que eu tô muito empolgada, como hoje mesmo. Eu tô muito empolgada aqui pra gravar vídeos. Se eu tivesse como, eu faria vários vídeos hoje, mas eu sei que isso é humanamente impossível. Mas a questão é, tem dias que eu simplesmente não tenho vontade. Essa semana mesmo foi muito cansativo. Se eu quisesse de verdade
Quando eu chegasse em casa, eu já ia direto lá fazer minhas edições, mas eu sei que eu não ia fazer aquilo com qualidade. Mas isso não me impediu de desistir. Eu simplesmente deitei e dormi como se eu não precisasse fazer nada. Só que o difícil, que eu demorei muito pra aprender, é a gente poder fazer isso sem sentir culpa. Porque o que acaba fazendo a gente desistir no caminho, muitas vezes, é a gente não ter essa consciência de que você pode e deve descansar. Porque, afinal de contas, produtividade também tem a ver com descanso. E aí você consegue preservar a sua saúde mental. E em relação a isso, presta atenção em uma coisa. O que te paralisa não é só o cansaço, mas sim a comparação. Porque você sabe que tem muita gente, inclusive eu, inclusive você, que deseja fazer algo grande, que deseja fazer algo que seja memorável para sua própria vida e que seja memorável na vida de outras pessoas. Só que aí, ao mesmo tempo, você sente que todos estão evoluindo e você tá ficando para trás. E aí, essa foi a minha maior motivação para poder criar esse canal. Porque eu quero mostrar aqui a verdade nua e crua, ser transparente, mostrando que começar ou recomeçar é muito bonito, só que não é fácil. E aí, por isso eu pretendo abrir aqui os meus bastidores futuramente, meu Analytics, quando eu tiver coisas, né, no meu Analytics ali que sejam interessantes para trazer pro canal e te mostrar as dificuldades, mas também te mostrar as vitórias e que é possível sim, você começar do zero ou simplesmente você recomeçar algo. E eu não sei como é que vai ser daqui pro final do ano, mas o que eu quero pra mim e que eu desejo pra você é que a gente termine o ano com a certeza de que a gente tentou. E se você tem metas perdidas, paradas por aí, talvez este vídeo seja a resposta definitiva que você estava esperando para retomar o seu caminho. E aí eu te pergunto e me pergunto, ainda dá tempo? Sim, dá, mas você tem que começar agora. Até o próximo vídeo.